Ok. Muito bem, então, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 4 de novembro e nesse primeiro encontro vamos conversar sobre o segundo tempo ou a segunda fase do modernismo brasileiro, como uma preparação para o estudo na sequência do livro Romanceiro da Inconfidência, que está na FUVEST, ok? Então, vou compartilhar aqui os slides. Então, aqui está. Esta é a nossa imagem inicial. E esse segundo tempo modernista vai se desenvolver, de uma maneira distinta daquela que o primeiro tempo se desenvolveu, tá? E a gente vai, em primeiro lugar, verificar a mudança na forma de escrever, nos temas que esse segundo tempo vai nos apresentar, e depois nós vamos mergulhar a fundo aí nos autores, tá? Então, o segundo tempo modernista, poesia, que há uma distinção entre poesia e prosa, a gente vai ver primeiro a poesia, aconteceu entre 30 e 45, e lembramos que essas datas são sempre referências apenas, porque, na verdade, o Oswaldo de Andrade continuava a escrever, o Mário de Andrade continuava a escrever, o Manuel Bandeira, né? Então, os autores do primeiro tempo continuam a produzir. É que aqui vai surgir uma nova tendência, e é o que a gente vai ver. Então, o segundo tempo está vinculado diretamente ao lançamento de duas revistas. Uma revista chamada A Revista, que teve como um dos principais organizadores Carlos Drummond de Andrade, e esta A Revista funda o modernismo em Minas Gerais, com uma temática mais ligada ao social, mais ligada à problemática política, histórica, que se estava vivendo aí nos anos 30, 40, ok? Aí surge uma outra revista, que é a revista chamada Festa, que apresenta uma temática transcendente, e nessa temática transcendente se insere a Cecília Meirelles, autora que a gente vai estudar hoje, tá? Agora, essa produção, seja na poesia ou na prosa, tem muito a ver com o contexto histórico, né? Então, é um contexto de muita tensão, primeiro, porque nós vamos ter a famosa crise de 29, a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e o que vem na sequência, que é a Grande Depressão, algo que se desenvolverá nos anos 30 até a Segunda Guerra Mundial, né? Soma-se a isso o fato de termos Vargas no poder a partir de 30, né? E se Vargas, assim, desenvolveu o Brasil em alguns aspectos, como a promulgação de leis trabalhistas, né? Ele também agiu de uma maneira autoritária, tanto que vai haver a Revolução Constitucionalista de 32, que procurou exigir de Vargas o cumprimento da Constituição, né? Revolução feita aqui, sobretudo pelos paulistas, né? Soma-se a isso o nazismo e o fascismo em franco crescimento lá na Europa. E o acontecimento mais terrível de todos, que foi a Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, com essa capacidade do ser humano mostrar um poder destruidor assim fora e fora do normal, tá? Então, a gente tem esse contexto histórico que vale destacar ainda aqui o Estado Novo de Vargas. Deixa eu até ajustar aqui para ficar mais claro.
que se deu entre 37 e 45, e aqui vamos por governo só de Vargas, porque no comecinho parece que ele foi alguém útil, alguém positivo, tá? E o Estado Novo se traduz na ditadura de Vargas também. Então, o que acontece? A literatura produzida nesse período reflete de uma maneira direta ou indireta, ok? E, por isso, não haverá tantas preocupações formalistas de inovação, como lá no primeiro tempo modernista, porque era uma fase assim de empolgação, de tecnologias, de descobertas, né, do homem desenvolver muito as cidades, romper com um padrão de vida rural, né, um padrão de vida atrasado, e dessa maneira a gente vai ter como características gerais uma presença de maior formalismo, com o uso de uma linguagem que seja clássica, isto é, uma linguagem que vai utilizar na poesia versos decassílabos, vai utilizar sonetos e vai utilizar vocábulos cultos, tá? Então, há a presença aí de um alto padrão de linguagem. Somado a isso daqui, nós temos os resquícios do primeiro tempo que estarão presentes, porque não tinha como, né, não estar, uma vez que eles são frutos da Semana de Arte Moderna. A mudança é que a linguagem não será exclusivamente coloquialista, não se vai retratar exclusivamente o cotidiano, não se vai explorar as rupturas formais, o antiacademicismo, busca-se equilibrar as coisas. Eu acho que essa é uma palavra boa. Busca-se equilibrar as coisas em que a linguagem, ora, vai estar a serviço dessa modernidade e, ora, estará a serviço de uma conscientização social. Ou seja, por que eles usam essa linguagem clássica que é traduzida como uma linguagem séria? Porque vive-se um tempo histórico muito sério, muito tenso, muito complexo. Então, tipo assim, não estamos vivendo um tempo de brincadeira. Realmente, né? Ditadura, crise econômica, ideologias, perseguições políticas, Segunda Guerra Mundial. Então, é um período muito complexo. E esta seriedade a gente viu no livro Angústia, né, que é de 1936, tá? Então, o Angústia é um exemplo de obra que, como uma esponja, absorveu toda essa carga emocional pesada, toda essa carga emocional tensa, que foi o que aconteceu nos anos 30 e 40 aí, ok? E aí nós vamos ter, na literatura, uma tendência de crítica social e uma tendência espiritualista. O que isso significa? Significa... Como é que eu apago esse negócio agora? Eu não sei. Tanta borracha. Significa que haverá a presença de textos que vão atacar esse sistema social, político, econômico, para criticar, e uma outra tendência que vai sublimar isso daí, tá? E essa sublimação é o que a gente vai ver hoje, tá? E da primeira tendência, o grande nome é Carlos Drummond de Andrade, tá? É um poeta fantástico, mas como um livro dele é o Claro Enigma, eu não vou falar dele hoje, eu vou deixar para falar dele completamente
quando nós estudarmos o Claro Enigma daqui a algumas semanas, tá? Porém, apenas para distinguir o que ele fez daquilo que a Cecília vai fazer e os demais vão fazer, lembremos de um poema-chave do Drummond, que é esse poema No Meio do Caminho. É um poema-chave que dialoga diretamente com esse contexto histórico. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema pode ser usado para uma compreensão prévia de Drummond. Ele é um poeta que vai olhar para as pedras no meio do caminho. E olhar para as pedras significa olhar para os problemas que afligem a humanidade e a existência humana nesses anos, tá? Então é um caminho que ele vai traçar, mas eu não vou desenvolvê-lo hoje porque a Cecília é muito mais próxima do que nós vimos de Guimarães Rosa do que o Drummond. Então a gente deixa o Drummond para um outro momento. Tudo bem? Então já está tudo montadinho aqui, mas não vamos falar agora. A outra tendência, que é o que nos interessa mesmo, é a tendência espiritualista, ou também chamada intimista. Se o Drummond olhou para os problemas e atacou-os, a tendência geral dos espiritualistas é sublimar. Ou seja, constata-se a existência dos problemas, mas em vez de eu ficar batendo no mesmo ponto, eu vou sublimar, eu vou apresentar um outro caminho, que não seja esse ideológico, esse de ataque, esse de crítica, tá? E são 5 os autores, né, desse período. Claro que para os vestibulares tão direcionados que nós temos em São Paulo, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius têm menos importância, né? Mas vocês vão prestar a Unesp e outros vestibulares, então a gente vai mencionar com muita precisão e objetividade o que cada um deles fez, né? E aí depois vocês podem complementar aí dando uma lidinha no livro, que tem bem mais informações, mas como aqui a gente tem que filtrar e apresentar o que é bem prático e bem útil, é isso que a gente vai fazer, tá? Então é o seguinte, o primeiro autor que a gente vai falar é o Murilo Mendes. É um autor menor, tá? É um autor menor, a gente vai dos menores para os maiores. Esse Murilo Mendes foi um escritor que pertenceu a esse grupo intitulado Festa, ou também esse grupo foi chamado de Grupo dos Poetas Católicos. Por quê? De duas uma. Ou eles tinham uma formação religiosa cristã, ou eles vão comunicar princípios cristãos, tá? É uma coisa ou outra. E no caso, o Murilo Mendes traz 3 marcas, que é o que interessa para vocês saberem, tá? A primeira marca, a paródia. Ele tem uma certa parte da produção da sua obra em que ele imita o Oswald de Andrade. Ele é sarcástico, ele é irônico, ele é crítico pra caramba. Como este famoso poema. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos e Veneza. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Eu morro sufocado em terra estrangeira.
Então, veja, que ele está falando da terra dele, que é o Brasil, mas não de uma maneira assim positiva, né? Porque ele fala que a minha terra tem macieiras da Califórnia e gaturamos de Veneza. O que esses termos referem? À presença estrangeira, né? Depois, a gente não pode dormir na minha terra com os oradores e os pernilongos. Isso aqui é uma crítica àquilo que existia ainda no Brasil, que era uma tendência discursiva muito forte. E um dos principais oradores da República vai ser Rui Barbosa. Conta-se que ele fazia discursos na Câmara de 4, 5 horas, impassível, monocórdico. Então, uma chatice muito grande. E pernilongo, né, gente, veja que os problemas da dengue vêm de muito tempo atrás. É uma crítica aqui ao Brasil. Então, ele se baseia na famosa Canção do Exílio do Gonçalves Dias, tá? Mas ele não confirma aquela tendência ufanista, perfeccionista, de exaltar o Brasil como um país perfeito, né? Um país acima de qualquer suspeita. Depois, ele escreveu poemas surreais. Por exemplo, há um poema dele, deixa eu ver se a Pocila apresentou, que chama-se O Pastor Pianista. O livro aqui não apresentou, mas eu vou pegar aqui rapidinho que vale a pena a gente ter. Pastor Pianista. Então, o surrealismo, vocês lembram que é aquela vanguarda bastante ousada e lógica, que fugia ao padrão de fazer arte meramente copiando a realidade, né? Então ele faz esse poema intitulado O Pastor Pianista. Deixa eu separar aqui. A gente vê melhor. Então, olha só. É um poema em que ele cria uma história em que não é um pastor de ovelhas, mas sim um pastor que vai ter como rebanho pianos. E a referência ao piano pode ser interpretada como uma ironia à desvalorização das artes no nosso país, né? Então, é como se a arte estivesse ausente da realidade, e estava mesmo de alguma forma, tá? E eu estou falando isso porque essa é uma temática que outros autores também vão nos apresentar, tá? Então, olha só o que ele nos apresenta aqui. Só aumentar um pouquinho, isto. Abrindo. Soltaram os pianos na planície deserta, onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista, vejo ao longe com alegria meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a lua.
acompanhado pelas rosas migradoras, apacento os pianos que gritam e transmitem o antigo clamor do homem, que reclamando a contemplação, sonha e provoca a harmonia, trabalha mesmo a força e pelo vento nas folhagens, pelo planeta, pelo andar das mulheres, pelo amor e seus contrastes, comunica-se com os deuses. Então veja, os pianos se revoltaram. Os pianos gritam e transmitem o antigo clamor do homem. Que antigo clamor é esse, né? É o clamor de, assim, dirigir-se a Deus, de pedir uma presença divina que esteja junto da nossa vida. E nesse caso, o poema é surrealista porque mostra uma cena surreal, mas é um poema que também antecipa a tendência espiritualista, porque ele fala que os pianos sonham e provocam a harmonia, trabalham mesmo a força e pelo vento, pelo planeta, pelo amor e comunica-se com os deuses. Ou seja, essa ligação que o artista e a arte têm com a criação, com os deuses, é algo muito próprio de uma tendência espiritualista, tá? De que o Murilo Mendes fará parte, ok? Então aqui o poema é surrealista, mas já antecipa algo do espiritualismo quando fala que os pianos comunicam-se com os deuses e tal. No entanto, esse espiritualismo dele estará presente em um livro em particular, e de uma maneira plena, que é o livro Tempo e Eternidade, que ele escreveu com o Jorge de Lima. Tá? Então, um poema escrito a quatro mãos. E esse Jorge de Lima vai apresentar, então, textos espiritualistas somados a textos de crítica social. Então, pegando esse gancho do espiritualismo de uma maneira bem explícita, nós temos esse poema que chama-se A Divisão de Cristo, em que os autores dialogam com as divisões do mundo, né? Porque havia a divisão do comunismo, do nazismo, do fascismo, do liberalismo norte-americano e por aí afora. Então, é um longo poema que ele fala de várias divisões do mundo. Eu pulei aqui uns pedaços e deixei aqui essas estrofes para nos caracterizar bem. Então diz: dividamos o mundo em duas partes iguais. Uma para os portugueses, outra para os espanhóis. Vem 500 mil escravos no bojo das naus. A metade morreu na viagem do oceano. Dividamos o mundo entre as máquinas. Vem 500 mil escravos no bojo das fábricas. A metade morreu na escuridão sem ar. Não dividamos o mundo, dividamos Cristo. Todos ressuscitarão iguais. Percebam que ele faz uma afirmação de dividir aqui, e depois ele fala para não dividir. Ou seja, essas duas solicitações de divisão correspondem, na verdade, a uma ironia. Tá? Na verdade, ele pede para dividir, mas na verdade ele não quer que divida, né? Porque o mundo dividido é um mundo caótico e tal. Tanto que no final ele diz: não dividamos o mundo, dividamos Cristo, todos ressuscitarão iguais. Puro espiritualismo, no sentido de dividir como partilha, como repartir aqueles princípios
que todo ser humano traz dentro de si. Princípios assim relacionados ao bem, à fraternidade, ao amor, à solidariedade, à educação, ao respeito, ou seja, virtudes de forma geral. Então, a ideia do espiritualismo desses dois autores é que a salvação do mundo não está nas mãos dos homens, está em algo transcendente, tá? Fiquem com esse conceito que depois eu vou usá-lo mais para frente de novo, tá? Para Drummond, ele arrisca acreditar que o ser humano pode consertar o mundo. Ele arrisca acreditar porque ele escreve muito e em uma das suas fases ele vai valorizar muito a fraternidade e o espírito de luta da humanidade. Mas como haver essa luta, esse engajamento, se as pessoas não têm formação, não têm conhecimento? Entende? Esse é um ponto. Logo, a gente pode compreender que os autores espiritualistas vão no sentido de, olha, esqueça a ideia de que o homem pode fazer alguma coisa para o mundo. O que o homem pode fazer é só estragar o que ele já não estragou, tá? Como o homem movido por poder, por vaidade, né, por orgulho, isso faz com que onde ele coloque a mão, estrague. Então, a volta para algo transcendente tem esse objetivo. Mas Jorge de Lima escreveu um livro de crítica social que esteve na Unicamp até uns 2 anos atrás. Livro atualíssimo, intitulado Poemas Negros, em que ele vai nos apresentar uma reflexão a respeito de toda a história que envolve os negros. Tudo que os negros passaram durante a escravidão e estavam passando até o momento presente, ali, anos 30, tá? É um livro realmente fantástico, né? Como documento mesmo, documento que mostra desde os maus tratos, desde as humilhações, mas a enorme influência que os negros exercem no nosso país, seja na cultura, na religião, nos costumes, na culinária, na arte e etc. Tá? Então, de maneira geral, é um livro de crítica, porque condena a escravidão, mas não só condena a escravidão, mostra as coisas boas que os negros deixaram para a gente ao longo da nossa formação, tá? Então, há essa outra vertente, mas o espiritualismo é o que predomina. Aí nós temos o Vinícius de Moraes, a Cecília, obviamente, vai ser a última. O Vinícius de Moraes, que é um artista ímpar, porque vocês conhecem a vida dele como poeta, como cronista, como músico, como crítico de arte, também ele foi, diplomata, né? E o Vinícius de Moraes tem uma formação toda num colégio jesuítico, tá? De tal forma que quando ele termina o 2º grau, na sua consciência o que havia era toda uma doutrinação religiosa que o fez ver o mundo sob uma ótica bem assim doutrinária, em que o mundo é sinônimo de pecado. O mundo é sinônimo de perdição. Tem-se que fugir ao mundo. Precaver-se do mundo, porque o mundo nos levará para o inferno. Ou seja, esse espiritualismo, no sentido estrito da palavra, o Vinícius produziu
nos seus primeiros livros, tá? Como, por exemplo, Forma e Exegese. É o nome do primeiro livro que ele escreveu. E ele próprio, depois, né, num certo momento da vida, menosprezou essas produções, porque era, eram produções de alguém que não conhecia o mundo e tinha medo do mundo, e pelo fato de ter medo do mundo, acreditava na salvação por meio da poesia espiritualista, tá? Então, ele vai fazer poemas condenando o amor, condenando a mulher, é, falando muito insistentemente sobre pecado, tá? Mas isso foi o início da sua carreira, porque depois o Vinícius passou por certas experiências do tipo, ele fez direito porque ele não sabia o que fazer, e ele foi na onda dos amigos, é bem assim. Ele sempre foi amigo dos amigos. Depois que ele se formou em direito, ele foi fazer uma pós-graduação na Inglaterra, em Oxford, em literatura, um mestrado em literatura. Mas ele não consegue concluir o mestrado porque estourou a Segunda Guerra. E aí ele volta para o Brasil. E depois de algum tempo aqui no Brasil, ele vai prestar um concurso para o Itamaraty, um concurso para uma carreira diplomática. E ele passa nesse concurso, porque ele era um cara muito culto, né, sabia algumas línguas estrangeiras, passa nesse concurso e vai ter a vida que ele queria, viajar, morar em várias partes do mundo, ter tempo livre, né, poder se relacionar com pessoas. Ele era um amigo assim muito próximo, um cara muito gostoso de você estar próximo e conversar. Então, ele começa a aceitar a vida como ela é. E segundo ele, três coisas o salvaram: a mulher, o amor e o uísque. Porque, segundo ele, o uísque é o melhor amigo do homem. É o cachorro engarrafado. E ele bebia, e bebia muito, né? E sempre conectado com os artistas de onde ele vivia. Então, por exemplo, ele foi diplomata durante muitos anos em Los Angeles e ele foi amigo de vários diretores de Hollywood, atores e atrizes. Inclusive, teve alguns casos lá. Casou 9 vezes, né? Porque para Vinícius de Moraes, libriano como ele era, a vida se resumia em uma palavra: um amor que seja autêntico, um amor que seja vivo, um amor que preencha a alma. E daí ele vai fazer os famosos sonetos à maneira camoniana, que é o espiritualismo que se traduziu em Vinícius de Moraes. Do tipo, eu sei que eu não posso mudar o mundo. Eu sei que ficar rezando ou ficar me referindo a uma vida transcendente é algo muito vago, é algo muito abstrato, é difícil de transformar também o mundo. Mas eu posso, talvez não transformar o mundo, eu posso me transformar por meio daquilo que para mim é autêntico e verdadeiro: o amor. Daí que ele casa 9 vezes, com pessoas dos mais variados tipos, de talentos, inteligências e tal. Só para vocês terem uma ideia, a última mulher dele tinha 20 anos e ele tinha 63. Tá? A nona esposa, fora os inúmeros casos que ele teve. Então, esse poema, Soneto de Fidelidade, traduz-se como um exemplo de manifesto amoroso em um tempo em que o amor estava ausente, pela guerra, pelo ódio, né?
E celebrar o amor é uma forma de transcender a vida, é uma forma espiritualista, de a gente se afastar dos problemas, né? Então, tipo, a vida tá desgraçada, tá chata, tá feia, faça aquilo que te preencha, busque aquilo que te preencha, seja uma habilidade, um dom, um relacionamento, né? Porque o mundo pode estar caindo ao seu lado, mas se você estiver bem dentro de si, o mundo não te afeta. Gente, isso é um serviço muitíssimo importante. Claro que os de tendência política vai falar assim: ah, não, isso é alienação. Cada um tem a sua opinião. Mas do ponto de vista filosófico e psicológico, diante de problemas que você não consegue resolver, você não tem condições de resolver, não se misture com eles. É o recado que está implícito na obra do Vinícius, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja, não com certeza alguma do amanhã, aqui vivos e presentes. Então, essa é a mensagem que ele nos dá: viver o presente, entregar-se ao melhor que a vida nos proporciona em cada instante. É a forma que o espiritualismo se manifestou nele. Agora, não vamos pensar aqui que ele virou as costas para os problemas sociais. Não, ele tem poemas em menor número, mas que tratam da temática social de uma maneira muito forte, como, por exemplo, um poema que eu gosto muito, chamado O Operário em Construção. É um longo poema, que eu não sei decora todinho, mas é um poema em que ele fala de um operário que despertou. Despertou a respeito da opressão e exploração que ele passava. E este operário, ele havia construído inúmeras casas e prédios. Porém, ele não tinha nem casa. Então, está muito claro, né, que filosoficamente, eticamente, alguma coisa está errada. Se o cara construiu centenas de casas e não tem onde morar, ele foi explorado. Então é a história de um operário que vai questionar o patrão, dizendo que, na verdade, aquilo tudo era dele porque foi ele que construiu. Mas o patrão vai tentar assediá-lo e convencê-lo, fala assim: não, meu amigo, eu compreendo a sua revolta, né? Eu sempre te admirei, sabe? Tenta chavecar e ludibriar o cara. Escolha uma casa que eu te darei. Fala assim: não, não vou escolher nada, porque tudo isso é meu. Tudo isso é meu. Ou seja, é um poema de claro engajamento de esquerda, em que os operários deveriam se unir e lutar por uma vida melhor, reivindicando as suas condições, uma condição de vida mais adequada para se viver. Ok? Então, é um complemento do Vinícius. E, além disso, ele vai fazer música, que é a bossa nova, né? Nesse ponto, é muito louvável o que ele faz, porque ele mistura o culto com o prosaico.
No sentido que é o seguinte: a bossa nova é uma mistura dos sambas dos morros cariocas, ou seja, um ritmo musical mal visto, do tipo, é uma música de preto, é uma música de malandro, é uma música que deve ser menosprezada e tal. Mas, unido ao Tom Jobim, que foi seu grande parceiro, ele vai criar um ritmo que mistura o samba e batidas do jazz americano, tá? Então, quando a gente ouve lá Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. A gente fala, nossa, que música legal, suave, agradável. A letra é bem simples. Agora, tocar essa música não é simples, né? O Inácio está aí para nos dizer que ele é um violonista, né? E nos tempos que eu estudei violão, bossa nova, assim, exigia pra caramba, né? Então, há um refinamento desse ritmo musical e somado a esse refinamento, existe uma temática do cotidiano, tá? De retratar as coisas simples da vida. Em síntese, para Vinícius de Moraes, a beleza do Criador está naquilo que existe ao nosso redor. Mas temos que desenvolver o nosso olhar para as coisas boas e belas da vida. Algo que o Manuel Bandeira desenvolveu também, né? Então, é essa a mensagem que ele nos deixa, uma mensagem espiritualista, em que é possível, sim, nós salvarmos o mundo, começando por nos salvar. Essa é a ideia. Como, por exemplo, este poema, que também traz a temática amorosa, em que, assim, ele fala de algo, gente, que é fora da moda. Parece banal, parece que ele é um romanticão, né? Melancólico, carente. Pode até ser, em certo aspecto, quem não é? Né? Todo mundo tem seu grau de carência e, né, ninguém se autossupre de maneira alguma. Mas, aqui do ponto de vista literário, falar do amor é falar de uma coisa que estava ausente. E quando eu falo de algo ausente, eu torno isso algo presente. Então, quando você, por exemplo, fala palavras bonitas, otimistas, gente, você não imagina o serviço que você exerce. Ou se você é uma pessoa naturalmente alegre, divertida, desenvolva mesmo essa alegria, essa diversão, porque é um serviço, assim, é uma ajuda que se faz invisivelmente, mas é muito importante. Aqui sobre o amor. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com o desejo maciço e permanente. E te amar assim muito a miúde é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Ou seja, é um amor pleno, um amor que inclui a amizade, que inclui o ato de ser amante, um amor que é calmo, um amor que é além, um amor livre, um amor livre e intenso a cada instante, um amor que se entrega como os bichos, um amor sem mistério, um amor que se realiza no corpo amado.
Então, esta é assim, a grande mensagem que ele nos deixa. São inúmeros os poemas amorosos que estão reunidos nesse livro, Poemas, Sonetos e Baladas. Ok? Então, isso é o Vinícius, que, assim, é suficiente para vocês fazerem a prova, né, caso venha a cair. Agora, né, gente, vale a gente relembrar algumas coisas lá do primeiro tempo modernista, do tipo, olha só, esse poema aqui do Jorge de Lima, tem versos livres e brancos. Então, de repente, o vestibular pode pôr um poema desses autores e pedir para identificar marcas modernistas. Então, a ausência de métrica, a ausência de rimas, o uso de um vocabulário coloquial e por aí afora. Tudo bem? E aí nós temos a Cecília Meirelles. Então, nós estamos aqui com 4:10. Eu acho proveitoso eu começar a Cecília já no slide que nos remete ao Romanceiro da Inconfidência, porque o início dessa aula é exatamente falar da Cecília de forma geral, tá? E aí a gente faz um intervalinho e aí a gente continua já mergulhando especificamente nesse livro. Pode ser? Ahn, Qual poema caiu na Unesp, Bruna? Vamos por partes. Aquele dos pianos, ele já caiu uma vez numa segunda fase da Unesp. Eu só não lembro se era Unesp. Não, acho que era Unesp meio de ano. Legal. Então, pode cair textos desses autores aí em outros vestibulares, né? Unesp, UEL e tal, porque eles pegam, às vezes, autores gerais, então pode cair sim. Ok. É, Felipe, que eu tenho conhecimento, não. Pelo que eu já até vi de entrevista dele, ele era ateu. O Drummond, ele vai ter algumas referências espiritualistas, mas não no sentido religioso, de nenhum tipo, tá? É num sentido da percepção. Como, por exemplo, eu falo, olha, eu acho que existe um criador do universo, porque o universo é muito vasto e muito complexo. Eu afirmar isso, que eu acredito num criador, não significa que eu seja católico, batista, espírita e coisas de qualquer tipo, tá? De maneira geral, e isso até é baseado numa entrevista que eu vi é, do, do, do Drummond, até se alguém quiser, eu posso procurar, quando ele tinha 85 anos, e perguntaram para ele, né? Ele disse que não. Assim, ele tinha fé? Não, mas não tinha fé. Agora, ele tinha essa compreensão de que o mundo é vasto, de que o que nos move são forças materiais e não materiais. Mas, ao afirmar isso como forças, não significa que seja o Espírito Santo ou qualquer coisa ligada à doutrina. Ele se afasta disso porque, historicamente, né, as religiões deixaram muitas sequelas aí ruins para a humanidade, ok? Mas no Claro Enigma há certas referências que talvez eu imagino o porquê dessa sua pergunta, tá? No Claro Enigma há alguns trechos que pode parecer que ele seja espírita, tá? Mas, assim, é mais superstição. Estaria mais próximo da superstição do que uma religiosidade propriamente dita, tá? Sobretudo na última parte que fala da máquina do mundo, ali tem algo que traz uma carga espiritualista, mas é algo que dialoga com é, o Camões. Eu não lembro qual é esse poema. Se você puder procurar e me enviar. A Bruna aqui.
Ah, esse poema do Fantasma do Murilo Mendes, Bruna? Que eu confundi agora. Ou é do Drummond? Se você puder pegar aí na internet e me mandar no Zap, aí no intervalinho eu dou uma olhadinha e aí eu comento depois. Eu não me lembro, sim, agora de cabeça de imediato, mas quando eu bater os olhos eu vou lembrar. Tá joia? Tchurururu. Muito bem. Então, gente, vamos falar da Cecília Meirelles, já nos encaminhando para a análise do livro na próxima aula, tá? Muito bem. Esta imagem traduz muito o que a movia. Ela está olhando para cima, para o infinito, para o céu. E para falar da Cecília, é imprescindível que a gente lembre um pouquinho da sua biografia, e essa biografia é algo assim que nos ajuda a entender bem. Olha só, um resuminho. Ela nasceu Cecília Benevides de Carvalho Meireles. Nasceu em novembro, no Rio de Janeiro, e morreu também em novembro. Ela era de Escorpião. Então, uma mulher que sentia profundamente as coisas, que é uma das características do escorpiano. Ela nasceu 3 meses depois que o pai morreu e perdeu a mãe antes dos 3 anos de idade. Então veja que ela vai ter uma experiência de solidão bem precoce. Sem ela conhecer, a mãe já havia tido 3 irmãos antes dela e os 3 morreram ainda bebês. Ela foi educada pela avó materna, que era uma mulher muito religiosa e de origem açoriana, né, da Ilha dos Açores, lá em Portugal. Ela vai diplomar-se em professora, né? Não havia ainda uma sistematização das universidades, então ela se diplomou no que seria o magistério, em que o ensino médio tinha 4 anos, e aí a pessoa ficava um ano a mais, que seria um ano em que ela se prepararia para dar aulas para crianças do ensino infantil e fundamental 1. Então, ela vai ser uma professora. E vai dedicar toda a vida à educação, chegando a lecionar literatura em universidades dos Estados Unidos e do México. No entanto, a Cecília vai casar com 2 vezes. O primeiro casamento vai ser com um pintor português, radicado aqui no Brasil. E ela tem 3 filhas com esse pintor. E depois, eu acho que de 12 ou 15 anos de casada, o pintor morre. Na verdade, ele suicida-se. Olha que situação. E ela vai ter que se desdobrar para poder educar as filhas. Então, além de ser professora, ela vai escrever para os jornais, vai fazer trabalhos ligados à literatura e vai fazer da sua vida uma causa muito forte à educação, à literatura. E ela vai começar a receber convites para palestras e congressos fora do Brasil. Então, ela vai para Portugal, para Coimbra, ela vai para Espanha, para Angola, para Moçambique, para os Estados Unidos, para o México, vai chegar até a ir para a Índia, porque quando o Mahatma Gandhi morreu, em 1948, ela escreveu um poema, uma elegia ao Mahatma Gandhi. E esse poema foi enviado lá para o governo indiano. E 5 anos depois, o governo indiano a convida para participar de um congresso em homenagem ao Gandhi,
E lá ela vai ser premiada, vai receber o título de doutor honoris causa pela Universidade de Nova Delhi em 53, tá? E no Brasil, demorou, demorou e demorou. Assim como a Esther fez a live maravilhosa da Pagu como uma forma de reconhecer e, e restaurar esta figura ímpar da Patrícia Galvão, o Brasil não conhece a Cecília Meirelles ainda. Como poderia conhecer? Por quê? Até eu conhecia, mas conhecia pouco. Mesmo tendo, né, me formado e lido várias coisas dela. É que tudo assim, a cada ocasião, né, nos empurra para uma coisa. Eu tinha certos conhecimentos da Cecília para dar uma aula da Cecília de forma geral, né, genérica, aí segundo os inúmeros conteúdos que a gente tem que dar para você expressar no vestibular. Mas nesse ano que a FUVEST colocou o livro do Romanceiro da Inconfidência, eu tive que analisar esse livro, então ler com muita atenção, muito cuidado e estudar a Cecília. Gente, assim, ela deixou, para vocês terem uma ideia, mais de 3.000 páginas escritas. 3.000 páginas. Por que não se fala dela? Ela escreveu muito mais que o Machado de Assis, por exemplo. Ela foi eleita para a Academia Brasileira de Letras? Não. Deram um prêmio a ela pelo livro Viagem em 1938. E depois que ela morreu, ela ganhou um prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Por que será que ela não foi para a ABL? Qualidade, posso garantir que tem, e é uma qualidade superior a muitos acadêmicos que lá já estiveram. Olha o quanto nós estamos vivendo uma fase de revisionismo, de resgate daqueles e daquelas, sobretudo, que foram silenciadas, foram esquecidas pelo machismo estrutural que predominava aí no mundo, né? Então é algo assim que, um jeito eu não teria tempo, mas que eu poderia falar com a Esther e a gente fazer uma live, ou várias lives, na verdade, sobre a Cecília Meirelles, porque tem muito a se falar. 3.000 páginas, gente, é uma coisa assim fantástica, tá? Ela é considerada uma mulher ativa, firme, decidida, que viajou pelo mundo proferindo conferências, tá? Ou seja, é uma mulher que desenvolveu o seu talento por esforço próprio e enfrentando as perdas dos entes queridos, pai, mãe, avó, o marido, e ela vai se casar uma segunda vez com um agrônomo. Ele chegou a ser diretor da faculdade rural do Rio de Janeiro, né? E ela vai ficar com ele até o final da vida. Ele vai morrer depois dela, inclusive, tá? Muito bem. Segundo Drummond, ele afirmou sobre a Cecília: em novembro ela veio e em novembro ela se foi. Uma mulher bela e poeta, mas principalmente deusa. Ok? Então, olha o reconhecimento desse poeta à figura da Cecília. E esse livro, em particular, vai falar de perdas, mas eu vou comentar logo mais. Falando da Cecília de forma geral, né? Aquela generalização que vocês precisam saber para o vestibular. É o seguinte: ela escreveu vários poemas, vários livros, tá? E os seus livros trazem uma presença de subjetividade muito forte. De subjetividade em que ela retrata as coisas muito sob um aspecto intimista. E isso pode ser interpretado como um reflexo das perdas que ela teve na vida dela, né? Então, por exemplo, ela vai
Deixa eu ver aqui. Isso. Ela faz esse poema que estava no outro slide, depois a gente volta lá, que é um poema que mostra bem o quanto a vida é passageira. E ela experimentou esse passamento da vida de uma maneira muito intensa. Então é um poema muito conhecido dela. Eu canto porque o instante existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo, nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então perceba que é o carpe diem aqui, como a única coisa necessária da vida. Cantar porque o instante existe, ou seja, eu escrevo porque estou vivo. E se eu estou vivo, a minha vida está completa. Eu estou vivo. Aí ela fala, irmão das coisas fugidias. É natural, porque na nossa condição material, as coisas são breves. As coisas são passageiras. E ela aprendeu sobre o passamento das coisas, tanto que ela fala, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Ou seja, a minha vida é uma contínua mutação. Eu não me apego às coisas prazerosas e nem me entristeço pelas coisas que passaram. A minha vida é atravessar noites e dias no vento, ou seja, é viver plenamente. E o vento traz coisas, o vento leva as coisas. Então ela aceitou isso de uma maneira particular. Então, uma parte da sua obra traz esse intimismo, traz essa percepção muito particular e que se casa com o que nós comentamos do Vinícius de Moraes, de buscar o prazer pessoal, buscar a salvação individual. Porque se eu estiver bem, as pessoas ao meu redor estarão bem. É uma forma de serviço, é uma forma aí de ajuda, tá? Então, dito isso, voltamos a outro slide, em que nós temos o encaixe dela no movimento literário, que é o segundo tempo, tendência intimista ou espiritualista. Esse segundo tempo surge a partir de uma revista chamada Festa e vai ter como líderes esses caras aqui, Tasso da Silveira e Andrade Muricy. Isso aqui é mais curiosidade, nem o vestibular vai pedir, né? Eles vão liderar o movimento espiritualista que defendia uma poesia profunda, que revelasse verdades existenciais, que fosse carregada de misticismo e espiritualidade, e equilibrada quanto ao aspecto formal. Daí, esse retorno às formas clássicas, né, que eu mencionei lá no início da aula. E seguir uma tendência espiritualista é resgatar a proposta simbolista, porque o simbolismo aconteceu no final do século XIX e tinha como proposta ver a vida de uma maneira sutil, de uma maneira abstrata, de uma maneira mais profunda, né? Então, essa poesia de 30 aprofunda isso, aprofunda esse simbolismo, tá? Então, a gente vai encontrar nos textos, seja da Cecília ou dos demais autores, referências a sonhos, tá? Referências a mistérios, destino, aquilo que é vago, aquilo que é subjetivo, ou seja, o que o espiritualismo nos mostra, para ser bem claro, é uma outra realidade.
é uma outra realidade, não é uma ilusão, não é uma enganação como muitos podem acreditar. Agora, sem dúvida, que existem espiritualistas que são charlatões. Não vamos ser inocentes, né? Existem os espiritualistas que são oportunistas, que usam o conhecimento que têm para extorquir o povo, para explorar. Não estamos falando desses. Estamos falando de um grupo bem estrito, que era um grupo que tinha fé, né? Que trazia uma fé muito forte, né? Numa realidade maior. Então, essa proposta simbolista vai se verificar. Ela vai ser uma poeta como uma porta-voz quase involuntária de forças ideais como a beleza, o bem, o amor, a liberdade, a justiça e a indignação contra o mal. Ser um porta-voz, se eu traduzir dentro do universo religioso espiritualista, a palavra é médium. Ela vai ser um médium, vai ser uma intermediária entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, entre o mundo dos sentidos físicos e o mundo astral, o mundo sentimental, o mundo subjetivo, tá? E, na verdade, gente, dizem que todo artista é porta-voz. Que o artista acha que ele escreve uma coisa, mas, às vezes, a coisa é escrita por ele. Uma visão espiritualista, tá? Mas isso entra numa divagação aí literária. O fato é que nós tivemos vários membros desse grupo, pessoas desconhecidas, a não ser Vinícius de Moraes, né, Murilo Mendes, e que também produziram, né, poesia simbolista, espiritualista, o que mostra que essa tendência foi muito forte mesmo. Foi forte, teve muitos desdobramentos, tá? Mas a gente vai focar aqui na Cecília. Ela não vai seguir as ousadias experimentais do nacionalismo e das vanguardas e da iconoclastia da fase heróica do modernismo. Ela vai explorar a musicalidade, seja a métrica, seja as rimas, as aliterações ou as assonâncias. De maneira geral, a sua linguagem expressa leveza. Há um refinamento no trato com as palavras e os sentimentos, tá? Ela busca não fazer o que o Drummond fez. O Drummond é chocante, né? No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, pesado, né? Uma linguagem pessimista. Ela tem uma linguagem elevada. Tem uma preferência por formas tradicionais regulares, como nós vamos ver nesse livro, as quadras rimadas, os redondilhos e os decassílabos. E ela afasta-se do cotidiano vulgar. Então, o cotidiano dela, mais valorizado, é a vida interior. É o mundo subjetivo, é o mundo dos sentidos, é aquilo que, para ela, tem mais valor. Exemplo. Bruna, você tem animal de estimação, né? Eu tenho muitos. Muitos. Qual que você mais gosta? Como ele chama? A que eu mais gosto é a minha lua. A Eu não lua. sei se eu já te mostrei. É aquela É a laranjinha. laranjinha, né? É. Como é que é a raça dela mesmo? É um Lulu da Pomerânia. Lua da Pomerânia, isso. Então, o que mais você gosta é a lua. Vende ela para mim? Não. Mas eu pago bem. Não. 1 milhão. Não. 5 milhões. Não. Ah, não acredito. Eu Não, a te dou minha 10 lua não. milhões. Por que você não vende? Ah, porque a lua. Primeiro, eu ganhei ela num momento muito importante para mim e ela me ajudou em muita coisa. E segundo, porque eu crio ela como se ela fosse minha filhinha. Imagina que eu vendo. Ou seja, ela tem um valor para você que não é material.
ela tem um valor para você que é transcendente, que é psicológico, que é emocional, que pode ser até espiritual, tanto que você falou, não, não vendo, não vendo, não vendo. A Cecília é esse tipo de atitude de dar valor àquilo que para ela, particularmente, é valioso. Então, por exemplo, o maior valor da vida dela é fazer poesia, tá? E depois os temas que ela vai tratar na sua poesia. Para vocês terem uma ideia, a composição do livro Romanceiro da Inconfidência demorou aproximadamente 10 anos, entre o primeiro contato e até o término do livro. No entanto, desses 10 anos, ela ficou 4 anos confinada na sua casa lá no Rio de Janeiro, rodeada de documentos sobre a Inconfidência Mineira e compondo o livro, tá? Porque ela tinha uma conexão profunda com as palavras. Fazer poesia, para ela, era uma forma de viver, de se fortalecer, de ser alguém na vida. E, sobretudo, por ela ter tido uma vida marcada por perdas. E é relato dela, ela aprendeu, através das perdas, a conviver com o silêncio e a solidão, e isso a fez descobrir uma área mágica da vida. E é essa área mágica que ela transmite através da sua literatura, através da sua poesia. E que eu posso traduzir como uma área subjetiva, sentimental, aquilo que tem um valor profundo, interior, particular, que quem está por fora às vezes não percebe, mas quem vive é algo assim da maior importância, né? Então, por exemplo, se eu estou lendo um livro, entretido pra caramba, mergulhado no livro, podem me chamar para qualquer coisa, eu não vou sair dali. É uma coisa assim que eu dou muito valor. Eu dou muito valor porque eu me descubro na leitura do livro. Ah, vamos para uma festa, vamos ganhar um carro, meu, naquele momento, para mim, ler é um momento sagrado, né? Então, cada um de nós tem valor por certas coisas que é um valor, assim, imensurável. É algo que você não trocaria por nada. E é importante a gente lembrar disso, compreender isso, porque senão a gente fica muito suscetível ao mundo das aparências, né? Ao mundo do consumismo, o mundo dessa sociedade de massa terrível que a gente vive, tá? Então a Cecília nos faz esse convite a mergulhar mais profundamente no sentido da vida. E ela vai sendo influenciada por fontes orientais, do tipo, ela estudou o budismo, ela estudou o hinduísmo, deve ter estudado o espiritismo também. Influenciada por essas fontes orientais, ela expressa a renúncia ao mundo deteriorante dos atos humanos e o ideal de quietude absoluta e a serenidade de quem aceita que o mundo prático, em que a humanidade se debate e se esgota, é um turbilhão de aparências onde tudo passa. Ela descobriu essa verdade. Gente, esta sim é uma verdade libertadora, porque a gente, com isso, aprende a usar as coisas, usar os objetos e não ser usado por eles, né? Então há essa diferença. E influências do simbolismo, um misticismo que percorre a sua obra, um desejo de comunhão com Deus, a musicalidade, os versos longos, as rimas nasais e paralelismos que a gente poderá ver aí nos trechos que a gente vai estudar, tá? Cecília trabalha frequentemente com temas universalizantes como a transitoriedade da vida, que nós vimos no poema Motivo, a espiritualidade e o amor.
Seus textos explicitam forte conteúdo místico com pendor para o culto do mistério, o que deixa entrever um resgate neossimbolista da vagueza, daquilo que é misterioso, da musicalidade, da sugestão, elementos próprios do simbolismo, tá? Ok. Então, dito isso, me resta deixar um convite para vocês, não agora, mas guardem esse nome, e quando vocês tiverem um momento livre, pesquisem as poesias da Cecília, né? Poesias variadas, porque vai ter alguma ou algumas que vão dizer exatamente o que você precisava ouvir. E eu estou falando isso por experiência própria, por exemplo, às vezes eu sou convidado a escrever um artigo assim, para a escola, o jornal da escola, uma coisa assim, e aí eu busco uma inspiração. E sabe quem me vem? Normalmente é a Cecília Meirelles. E sabe como é que eu faço? Eu abro o livro aleatoriamente e vejo o que apareceu. Se eu não gostei, abro de novo, até vou abrindo aleatoriamente, mas tipo, 2, 3 vezes eu encontro um texto que me mostra exatamente algo que eu preciso para escrever um texto lá. Ela é uma grande fonte de inspiração. Bom, então vamos fazer um intervalinho, porque feita esta introdução, aí a gente vai entrar no livro romanceiro propriamente e começamos o estudo dele. Pode ser? Ok. Nossa, eu pensei que eu não tinha gravado. Que bom.